Bem, hoje vamos falar sobre números racionais. Até agora nós construímos o conjunto dos números inteiros, né? Então a ideia agora é a construção do conjunto dos números racionais, a construção formal. Bem, a partir da construção dos números inteiros. Então, para poder construir o conjunto dos números racionais, o Poulsino e a Sônia começam estabelecendo a definição de relações e especificamente relações de equivalência. A partir disso a partir dessas duas ideias é que vai começar a construção dos números racionais. Então, a primeira definição é uma relação binária R num conjunto A diz-se uma relação de equivalência se ela é reflexiva, se ela é reflexiva, se ela é simétrica e se ela é transitiva. Utilizando-se, como é frequentemente, o símbolo três tracinhos, né? Esses três tracinhos é que a gente usa para indicar uma relação de equivalência. Então, podemos refrasear a definição anterior da seguinte forma. Uma relação binária num conjunto A, que indicaremos por esses três tracinhos, diz-se uma relação de equivalência se, para quaisquer A, B e C em A, tem-se o seguinte. O A é equivalente ao próprio A, ou seja, o A se relaciona com o próprio A. Se o A se relaciona com o B, então o B se relaciona com o A. Se o A se relaciona com o B e o B se relaciona com o A, então o A se relaciona, se o A se relaciona com o B e o B se relaciona com o C, então o A se relaciona com o C. O que se comenta muito sobre relações de equivalência é que é algo muito próximo da igualdade, né? Porque de fato, se A é igual a B, A é sempre igual a A. E se A é igual a B, então B é igual a A. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então, a relação de igualdade, por exemplo, é uma forte relação de equivalência. Bem, damos a seguir uma lista de exemplos que ilustram essa noção em diversos contextos. Então, exemplo 412. No conjunto Z dos números inteiros, definimos a seguinte relação. Dados A e B em Z, dizemos que o A se relaciona com o B se a soma A mais B é um número par. Então, você pode criar uma relação assim, né? Dois inteiros só estão relacionados entre eles se a soma for um número par. Vamos verificar se isso é de fato uma relação de equivalência. Bem, para todo inteiro A, temos o seguinte. A mais A é 2A. Portanto, a soma de um número com ele mesmo é sempre um número par. Portanto, A sempre se relaciona consigo mesmo. Agora, se A se relaciona com B, isso significa dizer que A mais B é par. Ora, mas se A mais B é par, B mais A vai dar a mesma coisa que A mais B. Portanto, também vai ser par. Se A se relaciona com B e B se relaciona com C, temos que o A mais B e o B mais C são números pares. Isso é, o A mais B é um 2K, onde K é um número inteiro, e o B mais C é um 2L, onde L é um número inteiro. Logo, quando você somar A mais B com o B mais C, então você vai ter 2K mais 2L. Então você tem que 2K mais 2L também vai ser um número par, né? Então você tem que, quando você olhar para A mais C, especificamente, você pode escrever A mais C como sendo 2K mais 2L menos o 2B, né? 2K mais 2L menos o 2B. Por que? Deixa eu ver. Sim. Porque quando você vai fazer essa conta aqui, você tem A mais B mais B mais C, né? Então, você tem que isso é A mais C mais 2B. Portanto, isso é 2K mais 2L mais 2B, né? Então, você de fato tem que o A mais C, ele é igual a 2K mais 2L
menos o 2B. Menos o 2B. Deixa eu colocar o 2 aqui. Certo? Passando 2B, tá certo? A mais C, 2K mais 2L e mais o 2B. Não, perdão. Isso daqui é só 2K mais 2L, né? Então, A mais C é igual a 2K mais 2L menos o 2B que passei lá para o outro lado. Bem, então é verdade, isso daí é um número par, né? Todo mundo é múltiplo de 2, portanto o A também se relaciona com o C. Bem, mais um exemplo. Do conjunto Z, a relação de congruência módulo M é uma relação de equivalência. As três propriedades foram demonstradas em 1, 2 e 3 da página 323, mas a gente pode relembrar aqui rapidamente, né? A gente tinha lá que a gente pode verificar por exemplo, que o A é congruente a A módulo M, ou seja, o A se relaciona com o próprio A. Bem, isso é verdade porque o M ele vai dividir o A menos A, né? Que é o zero. A segunda, você tem que A congruente a B módulo M, A congruente a B módulo M, e então, né? Então, você tem que... Eu acho que para colocar esse, então, era melhor colocar um se aqui no início. Deixa eu colocar. Se A congruente a B módulo M, então M divide A menos B. Mas se ele divide o A menos B, ele também divide o B menos A, né? Então, vou logo escrever isso direto. Então, M divide B menos A. Logo, dizer que o M divide o B menos A é dizer que o B é congruente a A módulo M. Então, se o A se relaciona com o B se relaciona com A. E terceiro, se o A for congruente a B módulo M e B for congruente a C módulo M, então você tem, bem, primeiro que o M divide o A menos B, e você tem que o M divide o B menos C, né? Divide o A menos B e também divide o B menos C. Bem, mas o que acontece é o seguinte, é que eu quero mostrar que o A é congruente a C, né? Então, eu posso olhar para o A menos C. O A menos C, ele pode ser visto como o A menos o B mais o B menos o C, né? O que acontece é isso daqui. O A menos C, ele é esse e esse, somado com esse, né? Porque vai cancelar aqui o menos B com o mais B, vai ficar A menos C. E você tem que o M divide o A menos B, ou seja, divide essa parcela, e o M também divide essa parcela. Então, se ele divide essas duas parcelas, então ele divide o A menos C. Então, logo, M divide o A menos C. Ou seja, você tem que o A de fato é congruente ao C. O A de fato é congruente ao C módulo M, ou seja, vale a transitividade. Ok,
Então, de fato, a congruência módulo M é uma relação de equivalência. Bem, como exercício, o leitor pode provar que dados A e B em Z, então A se relaciona com B, como foi definido no exemplo anterior, se e somente se A é congruente a B módulo 2. O que dá outra demonstração de que a relação de equivalência, que é uma relação de equivalência. Bem, fica aí então o exercício sugerido. Essas ideias devem ajudar. Alguma pergunta? Não, né? Meio que estamos revisando um pouco as coisas relacionadas a relações de equivalência. Bem, aí mais um exemplo. O conjunto dos pontos de um plano π, fixamos nesse conjunto dos pontos de um plano π, fixamos um ponto D. Então, dados dois pontos P e Q de π, dizemos que P se relaciona com Q, ou seja, é equivalente a Q, se somente se a distância de O, então não é ponto D, não é O, né? A distância de O até P, ela é igual à distância de O até Q. Isso define uma relação de equivalência em π. Bem, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu tenho um plano, né? Ele está dizendo que se eu tenho um plano π e eu tenho um ponto D, se eu tenho um ponto D, não, um ponto O, ou 0, não sei. Então eu tenho um ponto 0, eu vou ter que dois pontos serão equivalentes se as distâncias desse ponto P até o ponto O e desse ponto Q até o ponto O são iguais. Então eles serão equivalentes se eles estiverem em cima de uma circunferência, não é isso? Isso define uma relação de equivalência. Olha, a distância de P até O, de Q até O, é igual à distância de Q até O. Portanto, Q se relaciona com Q. Se a distância de Q até O é igual à distância de P até O, ou seja, se Q se relaciona com P, então a distância de P até O é igual à distância de Q até O. Portanto, o P também se relaciona com o Q. Ok. Então, vale a simetria. E a transitividade, bem, PQ, vamos colocar um R, né? Um ponto R. Se a distância de P até Q é igual à distância de Q até O é igual à distância de P até O, e por sua vez a distância de P até O é igual à distância de P até R, então a distância de Q até O é igual à distância de... Deixa eu recomeçar. Se a distância de Q até O é igual à distância de P até O, e por sua vez a distância de P até O é igual à distância de R até O, então é verdade que a distância de Q até O é igual à distância de R até O, ou seja, vale a transitividade. É simplesmente isso que é a verificação que ele fala aqui. Bem, outro exemplo, consideremos o conjunto T de todas as retas de um plano π. Dadas R e S em R, definimos R considera... Bem, eu acho que aqui tem uma falha, né? Consideremos o conjunto T de todas as retas. Eu acho que a falha está aqui. Acho que aqui deve ser T, né? Então, dadas essas retas R e S, né? Todas as retas nesse plano π estão aqui no conjunto T. Então, dadas R e S em T, definimos que R se relaciona com S, ou seja, é paralela, né? Na verdade, se somente se R for igual a S. Ou seja, nós definimos que duas retas só são paralelas se forem iguais. Ou se a interseção entre as duas é vazia. Isso, exatamente. Ou são iguais, ou a interseção entre as duas é vazia, não tem ponto de interseção. Bem, essa é a definição usual de paralelismo. Bem,
verifique que essa relação é de equivalência em T. Claro, né? Uma reta R, ela é paralela a ela mesma. R, mania de escrever o R dos reais, né? R é paralela à própria R. Se a R for paralela a S, então a S é paralela a R. E se a R for paralela a S e por sua vez a S for paralela a uma W, então a R é paralela a W. Então é uma verificação simples, nada difícil de se verificar, né? Simples de observar. Então, nada muito a dizer. É claro que a relação de paralelismo é uma relação de equivalência. E exemplo 4.1.6, num plano π fixamos uma reta R. Dados dois pontos P e Q de π, indicamos por R, PQ, a reta que passa por P e Q. Tá. No conjunto dos pontos de π, definimos que P vai se relacionar com Q, se e somente se RPQ, ou seja, a reta que passa por PQ, ela é paralela à reta R. Isso define uma relação de equivalência em π. Verifique. Ou seja, você tem um plano π, aí você fixa uma reta R. Então está lá fixada uma reta R. E aí você vai dizer que dois pontos, eles só serão equivalentes se eles pertencerem a uma reta, né? Eles só serão equivalentes, esses dois pontos, P e Q, só serão equivalentes se eles pertencerem a retas que sejam paralelas à reta dada, né? A reta R. Ora, P se relaciona com o próprio P porque se eu pego um ponto P qualquer do plano, eu sempre consigo passar uma reta paralela à reta R fixada. Então P se relaciona com o próprio P. Se o P se relacionar com o Q, significa dizer que o P e o Q estão em uma reta paralela à reta R que foi dada. Então se o P está numa reta R, que é paralela, uma reta que é paralela à reta R dada, e o Q também, então P se relaciona com Q e Q se relaciona com P. E se o P se relaciona com o Q e por sua vez o Q se relaciona com um W, então o P vai se relacionar com o W, porque o P e o Q estarão numa reta paralela à reta R, o Q e o W estarão numa reta paralela à reta R, então obrigatoriamente os três estarão numa reta, o P e o W estarão numa reta que é paralela à reta R, mesmo porque P, Q e W terão que estar na mesma reta, né? Já que eu peguei P e Q na mesma reta e peguei Q e W também numa reta paralela. Na verdade, essas retas vão ter que coincidir. A única chance é se elas coincidem. Bem, existem muitíssimas outras relações de equivalência que o leitor vai poder encontrar por aí afora. Então, por causa da propriedade transitiva, dada uma relação de equivalência num conjunto A qualquer, todos os elementos equivalentes a um dado elemento A são equivalentes entre si. Por isso, é razoável tentar agrupá-los em subconjuntos. Ok? Entendida essa última observação? Então, como eu tenho que se A se relacionar com B e o B se relacionar com C, então A vai se relacionar com C, ferrou. Qualquer outro D que eu pegar que se relacionar com o B ou com o C, automaticamente vai estar relacionado com o A também. Então, essa coisa de relação de equivalência é quando você tem dois que se relacionam e um deles se relaciona com o terceiro, os três já estão juntos. Se tiver um quarto que se relaciona com qualquer um dos três, os quatro estão juntos. Se tiver um quinto que se relaciona com os quatro, os cinco estão juntos, por causa da transitividade. Então, uma relação de equivalência, ela começa a determinar agrupamentos, né?
subconjuntos do conjunto dado. Então, se eu tenho um conjunto e eu defino uma relação de equivalência, automaticamente eu determino agrupamentos de elementos desse conjunto que se relacionam. Ok? Pois bem. Então, vamos pensar nos agrupamentos. Definição. Seja A um conjunto e esses 3 tracinhos uma relação de equivalência em A. Então, para cada elemento de A, pertencendo a A, chama-se classe de equivalência de A o conjunto seguinte. Bem, a notação é essa, o C de A vai ser todos os elementos do conjunto A que se relacionam por meio dessa relação de equivalência com o conjunto A que eu fixei. Então, vejamos rapidamente quais são as classes de equivalência nos exemplos citados anteriormente. Então, no exemplo 412, se um número é par, todos os equivalentes a ele são pares. Da mesma forma, se o número é ímpar, todos os equivalentes a ele são ímpares. Assim, só existem 2 classes naquela lá, né? Porque você, quando soma pares, dá par. E quando você soma ímpares, também dá par. Então, os pares estão em uma classe e os ímpares estão em outra. Você não pode somar um par com um ímpar para dar par. Então, eles se separam claramente na classe dos pares e na classe dos ímpares. Então, assim, só existem 2 classes. Uma formada por todos os pares e a outra formada por todos os ímpares. No exemplo 413, né, são um exemplo das classes residuais módulo M, que nós já vimos, você tem lá aquelas congruências, né, a classe do 0, a classe do 1, a classe do M-1, e termina, né, porque os restos da divisão por M começam no 0 e terminam no M-1. O resto não pode ser maior nem igual ao divisor. Bem, os próximos exemplos são levemente mais interessantes, pois sendo de natureza geométrica é possível visualizar as classes. Bem, já tinha comentado aqui, né? As classes desse exemplo são os caras que estão na mesma circunferência. Então, as classes são as circunferências ao redor do ponto O. Ok? Então, em 414, os pontos equivalentes a um dado ponto P são os pontos da circunferência com centro O e que passa por P. Assim, nesse caso, existem infinitas classes de equivalência em π, todas as circunferências com centro em O. Bem, em 415, vemos que cada classe está formada por todas as retas paralelas a uma reta dada. Em certo sentido, poderíamos dizer que há também há tantas classes em T quantas são as direções possíveis. Né? Porque lá a gente fixava uma reta. Então, se eu fixar uma reta em outra posição, todas as paralelas a ela formam uma classe. Se eu pego uma reta numa posição diferente, todas as paralelas a essa vai formar uma classe. Existem infinitas classes, dependendo da direção que eu escolho. Bem, finalmente, em 416, fixado um ponto P, os pontos de π equivalentes a P são todos os pontos da reta que passa por P e é paralela a R. Então, fixado aqui um ponto, todas as retas que passarem por P e forem paralelas à reta que você fixou, formam as respectivas classes. Né? Assim, novamente, existem infinitas classes de equivalências em P, todas as retas de π paralelas a R, porque eu vou variando o P, para cada P que eu pegar, eu pego uma reta paralela. Bem, é claro que, dados A e B em A, temos que, se a classe de equivalência do A for igual à classe de equivalência do B, o que acontece? Os dois têm que ser equivalentes, né? Se eles estão na mesma classe de equivalência, é aquela história, né? O A está relacionado, por exemplo, com o C, e o B também está relacionado com o C. Eles estão na mesma classe de equivalência, significa dizer que existe pelo menos um elemento em comum entre os dois. Então, automaticamente, o A estará relacionado com o B por causa da transitividade. Por outro lado, é fácil ver que se o A não for o B, então a interseção, se o A não equivale ao B, né? Aqui são 3 traços, tá? Tá faltando um terceiro traço aqui. Aqui são 3. Então, se o A não se relaciona com o B pela relação de equivalência, então as classes elas têm interseção vazia, né?
Então, basta imitar as demonstrações da proposição 362 e do corolário 363, adaptados a esta situação. Lá nós fizemos exatamente a mesma coisa. Nós estávamos falando das classes de equivalência, pensando em módulo M. Então, por causa disso, cada elemento B de uma classe relacionada a A disse um representante da classe. Então, se você pega um elemento B de uma classe de equivalências de A, esse B é equivalente a A. E ele é equivalente a qualquer elemento da classe de A. Então, ele é um representante dessa classe. Porque se eu quiser, eu posso deixar de usar ele e usar o A. Ou posso deixar de usar ele e usar qualquer outro elemento que pertencer à classe. Qualquer outro que seja equivalente a A. Então, é como se fosse, de fato, uma igualdade, né? Todos eles é como se fossem iguais. Eu posso abandonar um e pegar um outro elemento representante que eu achar que é mais interessante para a situação que eu estiver estudando, para a demonstração que eu estiver fazendo, para a conta que eu quiser fazer, né? Bem, isso é, B é um representante da classe de equivalência de A se e somente se o B equivale a A. Note que já usamos esta terminologia para as classes de congruência módulo N. Enunciaremos essas observações sob a forma de um pequeno teorema. Então, tudo que foi dito até agora nos leva a esse teorema aqui. As diferentes classes de equivalência de uma relação de equivalência num conjunto A fornecem uma decomposição de A, né, em subconjuntos mutuamente disjuntos, não vazios, cuja união é o conjunto A todo. Reciprocamente, dada uma decomposição de A como união de subconjuntos mutuamente disjuntos, não vazios, podemos definir uma relação de equivalência em A, cujas classes sejam precisamente os subconjuntos dados. Ou seja, algo que a gente já comentou aqui. Se você pensa num conjunto A, bem, de maneira genérica, penso eu aqui num conjunto A, e eu separar esse conjunto em subconjuntos, não importa quantos, então eu posso simplesmente dizer que cada subconjunto desse, seus elementos são equivalentes, né? Qual é a equivalência? Ora, dois elementos em uma parte dessa são equivalentes pelo simples fato de pertencer a um desses subconjuntos. Então, um elemento aqui só é equivalente a um outro elemento que também estiver aqui nesse subconjunto. Por outro lado, se eu determino uma relação de equivalência no tal conjunto A, então, automaticamente, eu tenho agrupamentos, né? Então, aqui vai estar a minha classe de equivalência dos elementos de A, aqui vai estar a classe de equivalência dos elementos de B, aqui vai estar a classe de equivalência dos elementos C, aqui vai estar a classe de equivalência dos elementos que forem equivalentes a D, e assim por diante. Né? Elas simplesmente serão disjuntas e obrigatoriamente farão com que o conjunto A fique todo dividido em subconjuntos, né? Isso vai acontecer mutuamente. Se eu divido em subconjuntos, eu tenho como definir uma equivalência. E se eu determino uma relação de equivalência, então eu consigo dividir o A em subconjuntos. Então, tanto em um sentido é verdade, como no sentido contrário também é verdade, né? Então, vale neste sentido e vale também a recíproca. Ora, e daí, né? Deixa eu mudar aqui o cursor, que eu não consigo nem visualizá-lo direito aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Demonstração. A primeira parte segue diretamente das observações anteriores, né? Verdade. O que eu estava comentando aqui é que as classes são disjuntas, né? A interseção é vazia e tal. Então, automaticamente, cada classe corresponde a um subconjunto. E a relação de equivalência ela é completa. Então, todo elemento se relaciona com alguém. Portanto, a união do todo, né, a união das classes vai dar o todo
e cada classe é adjunta uma da outra. Então, essa primeira parte já foi demonstrada nas observações anteriores. Agora, para demonstrar a recíproca, basta definir uma relação de equivalência em A da seguinte forma. Bem, se você pegou o A e particionou aqui em subconjuntos, então dizemos que o A estará relacionado, será equivalente a B, se somente se A e B pertencem a um mesmo subconjunto. Então, automaticamente você tem uma relação de equivalência, né? Por quê? Porque o A é equivalente a A, porque o próprio A estará no mesmo conjunto. Se o A for equivalente a B e o B se o A for equivalente a B, automaticamente o B é equivalente a A, porque A e B estão no mesmo conjunto. Se A é equivalente a B, significa dizer que A e B estão no mesmo conjunto, e B é equivalente a C, significa dizer que B e C estão no mesmo conjunto. Então, A é equivalente a C, porque A e C estarão no mesmo conjunto. Então, de fato, se você estabelecer essa relação, ela é de fato uma relação de equivalência. Logo, se você dividir em subconjuntos, você tem uma relação de equivalência. Se você tem uma relação de equivalência, você divide o conjunto todo, ou seja, particiona o conjunto todo em subconjuntos. Deixamos a cargo do leitor mostrar que essa relação é de equivalência, foi isso que eu acabei de fazer, e está nas condições de enunciado. Bem, chamamos conjunto quociente de A por essa relação de 3 tracinhos, o conjunto formado por todas as classes de equivalência determinada pela relação 3 tracinhos no conjunto A. Ou seja, ao invés de olhar agora para A, eu olho para cada subconjunto desse como sendo um elemento. Então, eu posso determinar um conjunto, deixa eu ver qual a notação que ele usa. Eu posso determinar um conjunto A quocientado assim por 3 tracinhos, que vai ser formado, esse conjunto vai ser formado justamente pelo meu CA, CB, CA, CB, etc. Né? E aqui eu coloco cada classe como sendo uma espécie, como sendo o meu elemento desse conjunto A quocientado pela minha relação de equivalência. Então, o último aqui é o CI. Pronto. Certo? Então, A quocientado aqui pela minha relação de equivalência, ele é o conjunto das classes que eu tenho quando eu fiz a divisão. Particionei o A. Então, o A quocientado pela minha relação de equivalência é o conjunto das classes, enquanto você varia o A em A. Então, por exemplo, Zm ele é o conjunto quociente de Z pela relação de equivalência, que é a congruência módulo M. Ou seja, eu estou te dizendo que eu poderia, ao invés de usar essa notação aqui, né, Zm, eu poderia usar a notação Z quocientado pela minha relação de equivalência módulo M. Pela relação de equivalência módulo M. Tá? É a mesma coisa, é o quociente. Pois bem, estamos prontos, né? Depois de estabelecer o que é de fato uma relação de equivalência, estamos prontos agora para começar a construir o conjunto dos números racionais. Alguém tem alguma coisa contra? Se não tiver, que falem agora ou calem-se para sempre, porque eu vou começar a construir o conjunto dos números racionais. E essa ideia de relação de equivalência é fundamental para entender. Isso, terá uma quarta prova, terá, sobre isso. Vai até o apêndice, né? Até a construção de N. Pois bem, vamos construir que? No capítulo 2, observamos que se A e B são números inteiros, o Pocino e a Sônia fazem toda uma abordagem histórica, né, de números e tudo mais. Eu acho uma leitura válida, dá uma lida lá, tá? Eu não trouxe tudo aqui para o nosso texto, selecionei apenas aquilo que é mais objetivo da nossa aprendizagem. Então, no capítulo 2, observamos que se A e B são números inteiros,
com o b não sendo zero. Então a equação b vezes x igual a A nem sempre tem uma solução em Z. Isso acontece se somente se o b dividir o A, né? Então, se o b divide o A, é porque existe um inteiro para eu colocar aqui no lugar do x, tal que b vezes esse inteiro, digamos c, b vezes c seja igual a A. Mas se o b não divide o A, eu não tenho como colocar um inteiro aqui. Bem, essa é uma limitação importante do conjunto dos números inteiros. Então, é aquela boa e velha história, né? Eu não consigo resolver a equação A mais x igual a b quando eu tenho que... Bem, eu somo aqui dois naturais e eu tenho que o b é menor do que o A, né? Se o b for menor do que o A, o b é menor do que o A e eu tenho um x aqui, se eu botar zero vai ficar igual, né? Eu estou dizendo que é menor, tá bom. Então, por não poder resolver essa equação no conjunto dos números naturais, surge a necessidade, não vai ter solução, né? No conjunto dos números naturais surge a necessidade de z. Então, a mesma situação é agora, você tem bx igual a A, e aí você não tem solução porque se o b não dividir o A, você não tem um inteiro para colocar aqui. Aí surge a necessidade de Q, né? Então, aqui surge a necessidade de Z, naturais não resolve, e aqui surge a necessidade de Q. Então, é isso que ele está te dizendo aqui. Opa, saiu da posição. Aqui. Tá. Então, aqui surge a necessidade de Q. Então, essa é a limitação importante do conjunto dos números inteiros, e neste capítulo dedicar-nos-emos à construção de um novo conjunto de números em que toda a equação dessa forma acima tem a solução. Indicaremos por Z estrela o conjunto de todos os inteiros, exceto o número zero, o elemento neutro da adição, né? E começaremos por considerar o conjunto Z cartesiano Z estrela formado pelos pares, onde o A é um número inteiro e o B é um número inteiro que não seja o elemento neutro da adição em Z. Isto é, o conjunto de todos os pares ordenados de números inteiros com segunda componente não nula. Nesse conjunto, introduzimos uma relação que indicaremos por 3 tracinho do seguinte modo. Definição. Dados dois elementos desse conjunto, ou seja, dois pares, A e B, e C e D, desse conjunto, diremos que AB se relaciona com CD de forma equivalente, né? Uma relação... Não, ele ainda não me disse que é de equivalência, mas ele me disse que é uma relação apenas. Então, diremos que AB se relaciona com CD se somente se o produto dos extremos, A vezes D, for igual ao produto dos meios, B vezes C. Esse produto é um produto em inteiros e esse produto é um produto em inteiros. Nós já construímos todas as propriedades necessárias para fazer esse estudo para esse produto em inteiros, tá certo? Então faz sentido falar isso. Então, por exemplo, notamos que 3,6 é equivalente a 5,10, porque 3 vezes 10 é igual a 6 vezes 5. Né? Então acontece isso. Da mesma forma, 5,10 é equivalente, ou melhor, se relaciona com 1,2, porque 5 vezes 2 é igual a 10 vezes 1. Ok. Então, o produto dos meios e dos extremos me garante essa relação de equivalência. Ninguém falou em Q até agora, tá? Eu estou só estabelecendo uma relação de equivalência em Z cartesiano Z estrela. Então, vamos continuar a nossa brincadeira. Proposição. A relação definida acima é uma relação de equivalência. Então, precisamos agora verificar se é uma relação de equivalência. Bem, precisamos demonstrar que a nossa relação verifica o fato de ser reflexiva, simétrica e transitiva. Então, eu preciso verificar que AB se relaciona com ele mesmo. Ora, mas se relaciona. AB, de fato, se relaciona com o próprio AB, porque o produto dos extremos
vai ser A vezes B e o produto dos meios vai ser B vezes A, que são inteiros. Então, AB é igual a BA porque a multiplicação dos inteiros que nós construímos, ela é comutativa. Então, sejam agora AB e CD pares tais que AB se relaciona com CD. Temos então que AD, o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, BC. Donde também você tem que CB, ou seja, trocando a posição desses dois, é igual a DA. Seria interessante, como exercício para o leitor, identificar quais os axiomas de Z que justificam essa passagem. Ou seja, aqui nós estamos usando a comutatividade da multiplicação, basicamente, né? BC é CB e AD é BA. E além disso, estamos usando a transitividade da igualdade, né? Tá bom? Bem, então vamos lá. O que mais? A transitividade da igualdade, tudo certo? Bem, CB é igual a BC, AD é igual a DA. Então, se esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse, então esses dois são iguais. Perfeito. Bem, da última igualdade e da definição acima, vem que o CD também se relaciona com o AB, né? Porque nós trocamos a posição e continua igual, ou seja, o produto dos extremos, C vezes B, é igual ao produto dos meios, D vezes A. Então, é verdade. Dá para trocar a posição dos dois, vale então a simetria. Agora, a transitividade. Sejam agora AB equivalente a CD, AB, CD e EF, pares tais que AB seja equivalente a CD e CD seja equivalente a EF. Então temos que, bem, essa equivalência me diz que A vezes D é igual a C vezes a B vezes C, né? E essa equivalência aqui me diz que C vezes F é igual a D vezes E. Ok. Aí ele diz, multiplicando a primeira igualdade por F, você tem que ADF é BCF. Beleza. E a segunda por B, você tem que CFB ou BCF é igual a BDE. A questão é que BCF é igual a BCF aqui, né? Então você tem que ADF é igual a BDE. ADF é igual a BDE. Só que aqui nós temos em comum o B. Então eu posso tirar o B dos dois lados, né? Como o D é diferente de zero, pois a segunda componente é a segunda componente de um par, né? Estranho. Tem uma coisa errada aqui, né? Aqui é D. Eu estava olhando o B como comum, né? Porque estava de fato o B, mas aqui ele quis dizer ADF, né? ADF é igual a BDE. E ele está avisando que o D é diferente de zero, porque o D está no Z estrela, né? Por definição, o D é a segunda componente, então ele está no Z estrela, então ele não pode ser zero. Então eu posso usar a lei do cancelamento aqui. Então o D vai desaparecer dos dois lados, tá certo? O D desaparece aqui, o D desaparece aqui, e você fica com a F igual a BE. Então você tem que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Portanto, essa relação de equivalência vale, ou seja, vale a transitividade, porque a gente acabou de mostrar que se AB equivale a CD e CD equivale a EF, então AD equivale, ou melhor, se relaciona com EF. Então, se vale isso nessa relação, ela é uma relação de equivalência. Então, ela é simétrica, transitiva e reflexiva. Portanto, é uma relação de equivalência de fato. Bem, podemos agora considerar o conjunto quociente. Então, já estabelecemos a relação de equivalência, né? Um par AB é equivalente a um par CD se o A vezes D for igual ao B vezes C. A relação de equivalência já existe. Como nós já provamos que, dado um conjunto, se eu tenho uma relação de equivalência, então eu consigo falar nas classes de equivalência, e as classes de equivalência unidas, elas formam o todo, então eu posso olhar para um conjunto cujos elementos são as classes de equivalência. Esse conjunto é o que a gente chama de quociente.
Então agora a gente vai pegar o Z cartesiano Z estrela e vai quocientar por essa relação de equivalência. Tá? Então vamos fazer isso. Podemos agora considerar o conjunto quociente Z cartesiano Z estrela quocientado por essa relação de equivalência. Isto é, o conjunto de todas as classes de equivalência, e para representar a classe do par AB, utilizaremos esse símbolo. Então, ao invés de falar do par AB, quando eu estiver falando da classe de equivalência, todos os que são equivalentes ao AB, eu vou usar este símbolo aqui. Temos assim que este símbolo ele vai ser o conjunto dos pares XY pertencentes a Z cartesiano Z estrela, tal que esses XY sejam equivalentes ao AB. Né? Em outras palavras, eu estou dizendo que esse é o conjunto dos XY pertencentes ao Z cartesiano Z estrela, tais que o produto dos extremos, x vezes b, é igual ao produto dos meios, y vezes a. Então, o símbolo A sobre B chama-se fração, e a gente vai chamar o de cima de numerador e o de baixo de denominador. Tá? Veja que até agora todas as construções são abstratas, né? Inteiros são símbolos que nós resolvemos usar, aqueles que a gente chama de números, e agora nós construímos um conjunto que é um quociente da relação de equivalência formada pelo produto dos meios ser igual ao produto dos extremos no conjunto Z cartesiano Z estrela. Né? E aí a gente resolveu chamar essas classes de frações e está chamando a parte de cima de numerador e a parte de baixo de denominador. A princípio ninguém contou nada, não é um número no sentido filosófico da palavra, é apenas uma construção abstrata. Pois bem, então temos esses símbolos que são classes de equivalência Z cartesiano Z estrela, onde o de cima a gente chama de numerador e o de baixo de denominador. Então, como vimos em 4.1, qualquer elemento da classe A sobre B disse um representante da mesma. Né? Então, assim, pegar o representante 3, 6, 5, 10 ou 4, 8, veja que todos são da mesma classe, né? Porque 3 vezes 10 é 30, 6 vezes 5 também é 30, 5 vezes 8 dá 40, 10 vezes 4 dá 40, então eles são de fato relacionados à mesma classe. Então são todos elementos que pertencem à mesma classe que o 1, 2, né? 3 vezes 1 dá 3, 6 vezes... Não, ao contrário, né? 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 1 dá 10, e 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 1 dá 8. Então, veja que 1, 2 realmente faz parte também das mesmas classes que esses aqui. Então, podemos dizer que todos esses pares podem ser representados por essa classe que a gente representa assim, né? Como uma fração onde a parte de cima a gente chama de numerador e a de baixo a gente chama de denominador. Lembramos que a classe de um par AB é a mesma que a de outro par CD, se somente se esses pares são equivalentes. Então, temos que AB só vai ser igual a CD, ou seja, essa classe só é igual a essa outra classe, se somente se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, ou seja, AD for B vezes C, que a gente vai chamar na prática de produto em X, né? Muita gente chama de produto em X, mas na verdade, a princípio, é produto dos meios e produto dos extremos. Bem, definição. Indicaremos por uma letra Q, né, o conjunto Z cartesiano Z estrela quocientado por essa classe de equivalência e chamaremos esse conjunto Q de números racionais. Né? Os elementos desse conjunto Q nós chamaremos de números racionais. Naturalmente, para que o conjunto construído acima seja útil para nossos propósitos, a gente precisa definir operações, né? Soma e produto nele para ficar bonitinho. Então faremos isso apoiando-nos nas operações de Z, na forma que já deve ser familiar ao leitor desde o curso do ensino médio, ou fundamental, ou séries iniciais. Bem, então, estão entendendo? Construir abstratamente, algebricamente uma coisa, é você mostrar que todas as propriedades dela podem ser vistas a partir de uma axiomática. Então está lá a axiomática em Z, me garantindo agora construir toda a axiomática
de Q a partir do que eu tenho de Z, né? Veja que para definir esse quociente eu uso o produto que está definido em Z e eu uso as propriedades que estão definidas em Z. Então o Q vem como consequência de Z, mas é um outro conjunto, que a princípio não podia ter chamado de qualquer outra coisa. Mas por algum motivo resolvemos chamar de conjunto dos números racionais, né? E aquelas nossas classes lá de equivalência, nós vamos chamar de frações, chamar o elemento de cima de numerador e o de baixo de denominador. Então a ideia é construir o que a gente já sabe, mas construir de maneira abstrata a partir das propriedades axiomáticas. Então agora a gente precisa definir operações. E tudo tem que ser feito em cima da axiomática já estabelecida. Então, definição. Sejam alfa e beta elementos desse conjunto Q. Definimos a soma de alfa e beta da seguinte forma. Bem, escrevemos alfa como sendo uma classe de equivalência, né? Que é formado por classes de equivalência. Então, vamos dizer que é a classe de equivalência AB. Lembrem-se que qualquer representante que eu pegar aqui está bom. Então, ele pegou o representante AB para um determinado par AB de Z cartesiano Z extremo. E definimos que o beta vai ser uma classe de equivalência C sobre D para um outro par C sobre D pertencendo a esse produto cartesiano aqui. Aí vamos definir a soma, né? Somar alfa mais beta vai ser o seguinte. No denominador, nós vamos fazer o produto dos denominadores dessas duas classes. E no numerador, nós vamos pegar o numerador dessa primeira e multiplicar pelo denominador da segunda. Depois somar o denominador da primeira, multiplicando pelo numerador da segunda. Pronto, vamos dizer que a nossa soma ela é assim. Então, por exemplo, se o alfa for 4 sobre 3 e o beta for 5 sobre 6, temos que alfa mais beta vai ser, faz o produto dos dois de baixo, né? E depois pega esse vezes, faz o produto dos dois de baixo. Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Tem, porque, deixa eu ver, viu? Esse daqui é o A, esse é o B, né? Então, a nossa fórmula aqui diz para eu multiplicar o A com o D. O D é o 6, então aqui seria 4. 4 vezes 6, né? E 4 vezes 6 mais 3 vezes 5, né? Dá 15 mais 24, tá certo, né? 39. Tá errado aqui, tá? Digitar errado aqui. Então é 4 vezes 6 mais 5 vezes mais 3 vezes 5, né? Porque é o produto do B vezes o D, tá certo aqui. Aqui é o produto do B vezes o C, né? O B vezes o C. E aqui é o produto do A vezes o D, tá certo agora. Ok. Note que, em princípio, a definição de soma parece depender dos representantes escolhidos para alfa e beta, né? Porque você sai fazendo as contas com o A, o B, o C, o D, ou seja, dá a impressão de que se eu mudar o representante aqui dessa classe para outros dois elementos inteiros e inteiros sem o zero, ou mudar aqui também, o resultado poderia dar outro, né? Bem, mas isso não vai acontecer, né? Note que, em princípio, a definição de soma parece depender, mas não vai acontecer. Então, assim, por exemplo, na situação acima, também podemos representar alfa e beta como, ao invés de pegar 4 e 3, eu quero pegar 68 e 51. Bem, será que 4 e 3 serve como 68 e 51? Vamos ver. Basta que 4 vezes 51, que vai dar 204, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 204. Dê a mesma coisa que 3 vezes 68. 3 vezes 68, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. Então, realmente, se eu multiplico 4, vou olhar ele aqui, 4 vezes 51, dá a mesma resposta que multiplicar 3 vezes 68. Ou seja, o produto dos meios e dos extremos coincidem. E se o produto dos meios e dos extremos coincidem, então eles são da mesma classe, né, de equivalência.
Aí vamos olhar aqui se o 5 sobre 6 pode ser realmente substituído pelo 15 sobre 18. Vejamos, 5 vezes 18, bem, 5 vezes 8, 40 vão 4. 5 vezes 8, 40 vão 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9, dá 90. Aí vamos ver o 6 vezes 15. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então também dá 90. Portanto, dá realmente para substituir o alfa. Por isso aqui, né, essa fração está na mesma classe de equivalência dessa outra, e essa fração também está na mesma classe de equivalência dessa aqui. Olha, dessa forma, ao efetuar a soma, bem, aí a soma nesse caso é essa soma, então faz o produto desses dois, e depois faz o produto desses dois aqui, e depois o produto desses dois e soma, né? Aí diz ele que dá todos esses resultados aqui, eu não refiz as contas, mas vou acreditar nele. Aí obtivemos por caminhos diferentes resultados aparentemente diferentes. Ou seja, aqui deu essa fração horrível, aqui deu essa fração horrível, e aqui deu essa fração menos horrível um pouquinho, né? Aí a pergunta natural, poxa, será que deu respostas diferentes porque eu peguei representantes diferentes? Né? Bem, deu respostas aparentemente diferentes. Para que a definição pretendida seja correta, devemos ter que, na verdade, as respostas não são diferentes. E aí eu tenho que ter que essas coisas são iguais. Aí ele me diz que o produto dos extremos, 39 vezes 918, dá a mesma coisa que 18 vezes 1989. Então ele diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, portanto, de fato, essas duas respostas estão na mesma classe de equivalência. E isso é ótimo. Se isso acontece, então nossa definição está boa. Inclusive, vou de novo falar o que eu falei numa outra aula. Para a gente afirmar que algo está bem definido, se você está falando de funções, por exemplo, mostrar que é injetora não é a mesma coisa que mostrar que está bem definido, tá? Então, mostrar que está bem definido é você mostrar que de um elemento do domínio não saem duas imagens. Isso é mostrar que está bem definido. E mostrar que é injetora é mostrar que de dois elementos do domínio não dá o mesmo resultado da imagem. Estou dizendo isso porque em algum momento eu ouvi alguém dizer diferente. Então não guardem essa informação que ela não está correta, tá? Não é a mesma coisa. Mostrar que está bem definido não é a mesma coisa que mostrar que é injetora. Ok. Bem, então, de fato, nós mostramos que vai dar certo essa definição, porque não importa os representantes que a gente vai pegar, isso daí vai dar no mesmo. Vai dar na mesma resposta. Bem, mas mostramos como um exemplo, né? Isso não mostra nada. Isso tem que ser demonstrado. Então, vamos demonstrar. Digamos que A sobre B possa ser substituído por A' sobre B', como esse nosso 4/3 foi substituído por 68 sobre 51. E o C sobre D possa ser substituído por C' sobre D', como nós também substituímos esse beta aqui. Ó. Então, C sobre D pode ser substituído por C', D'. Números racionais. Então, o que acontece? Olhando a nossa definição, AD mais BC, BD, aplicando a soma de AB com CD, vai ter que ser igual à soma de A'B' com C'D', que é B' vezes D', C'D', melhor, A'D', B', C'. Pronto. Então, somei os dois lados esquerdos da igualdade e tem que dar igual à soma dos dois lados direitos. Então, essas coisas têm que ser iguais. Então, da hipótese temos o quê? Da hipótese temos que isso daqui é da mesma classe de equivalência. Portanto, você tem que A vezes B' é igual a B vezes A'. E aqui você tem que C vezes D' é igual a D vezes C'. Então, multiplicando ambos os lados da primeira igualdade por D', então aqui você multiplica por D' dos dois lados, temos isso daqui, né? E na segunda você multiplica por B'. Ok. Agora, somando vem
Na hora em que você soma isso e isso daqui, você tem AB', DD', que é o que você tem aqui, mais CD', BB', beleza. E do lado direito você tem BA', DD', beleza. DC', BB', ok. E fatorando, bem, aí fatorando como? Ele nota que aqui você tem B', D', B', D', e aqui você tem B' e D'. Então ele colocou o B', D' em evidência aqui. O que sobra AD nesse e sobra BC nesse, ok. E do lado de cá ele colocou o BD em evidência. Então colocou BD em evidência porque ele tem BD aqui e ele também tem BD aqui. E o que sobra, a linha D', mais C', B'. Ok. Então está colocado corretamente em evidência. Tá bom. Aí você faz o quê? Ora, você acabou de... você pode ver esse aqui embaixo e ver esse outro embaixo desse, né? Você pode inverter agora colocando como denominador. Então você tem AD mais BC sobre BD, passando esse para dividir aqui. E você tem a linha D' mais C', B'. E você passa o B', D' para dividir aqui. Ora, acabamos de mostrar que, de fato, essa soma são iguais, né? Somar com A, B e CD é a mesma coisa que somar com a linha B' e C', D'. Ok, bem demonstrado. E demonstrado agora para qualquer caso, não é mais só um exemplo. Então é verdade, não importa qual seja o representante da classe, eu posso confiar nessa definição dessa nossa adição. Tranquilo? Então, já conhecemos abstratamente, e mesmo que não existissem números racionais, a ideia existe, né? E vale observar que se você tiver qualquer outro conjunto que possa se comportar como os racionais, as propriedades que nos racionais existem podem ser usadas no outro conjunto também. Ou seja, a construção é abstrata, então ela nos permite mudar o elemento que eu quiser. Tem uma previsão de quando será a próxima prova? Não. Depois que eu terminar o conteúdo. Provavelmente amanhã talvez eu já termine o 4º capítulo, o quociente, o anexo vai ser logo na outra semana. Então daqui a finalzinho, né? Porque o mês já está acabando e eu tenho que deixar a última semana para a gente fazer substitutivo e final. Então é a penúltima semana do mês, provavelmente. Seguindo o calendário acadêmico. Pois bem, então já temos a adição, está bem definida. Aí proposição, a soma em Q tem as seguintes propriedades. Então ele começa a mostrar as propriedades que a soma de números racionais tem. A primeira é a associatividade, ou seja, se eu pegar 3 números racionais, eu posso somar na ordem que eu quiser, quer dizer, na sequência que eu quiser aqui, né? Posso fazer A e somar o B mais, deixar o alfa esperando, somar o beta mais o gama primeiro, ou posso somar o alfa mais beta primeiro e deixar o gama por último. A existência do elemento neutro, né? Que chamaremos simplesmente de zero e indicaremos por uma bola assim, tal que o alfa mais zero seja igual a alfa para todo racional alfa. Aqui é preocupante, né? Cuidado com esse símbolo, porque lembre-se que esse símbolo ele é uma classe de equivalência, tá? Então essa bola agora para mim ela é uma fração, né? Em Z não existe coisas que não sejam frações. Tudo que está em Z é fração, né? Afinal de contas, lembre-se quem é Z. Tudo que está em Z é fração, perdão, Z não, Q. Lembre-se quem é Q. Q, ele é nosso Z cartesiano Z estrela, né? Então, se o Q é assim, nenhum elemento dele deixa de ser par. Todos os elementos em Q são pares, tá? Onde o primeiro elemento é um inteiro não nulo, é um inteiro, pode ser nulo, e o segundo elemento é um inteiro não nulo. Então, lembre-se sempre disso. Portanto, essa notação com essa bolinha aqui
não deve ser confundida com o zero dos números inteiros, tá? Existência do oposto. Para cada racional alfa, existe um único elemento que chamaremos oposto de alfa e indicaremos por menos alfa, tal que a soma vai dar esse tal elemento neutro, essa fração que é o elemento neutro. E ela vai ser comutativa, ou seja, para todo par, somar alfa mais beta ou beta mais alfa vai dar no mesmo. Bem, demonstração. A título de ilustração, demonstraremos a propriedade associativa, mesmo porque é mais interessante ser demonstrada aqui, né? As demais são deixadas como exercício para o leitor. Exercício masoquista. Quem quiser fazer, fique à vontade. Bem, sejam alfa representada por essa classe, beta por essas e gama por essa. Então, calculamos o seguinte. Quem é alfa mais beta mais gama? Bem, A mais B vai ficar esperando e eu vou somar C sobre D mais E sobre F primeiro. Aí eu aplico a definição, né? Produto dos dois aqui, produto aqui e soma. Ok. O A e o B ficaram esperando. Aí agora eu preciso fazer a soma dessa nova fração com essa. Aí o que diz a definição? Produto desses dois aqui, então faz esse produto desses com esse, produto desses com esse e faz a soma. Ok. Então deu isso quando eu somei primeiro o beta mais o gama. Agora eu vou somar primeiro o alfa mais o beta. Então A sobre D mais C sobre D vai ser somado primeiro. E depois é que eu vou somar o C sobre F. Bem, definição. B vezes D está aqui. A vezes D, B vezes C está aqui. E mais o E sobre F que ficou esperando. Agora a soma dessa fração com essa. BD vezes F está aqui. E agora F vezes essa coisa aqui. E essa coisa daqui vezes esse E. Pronto. Então, conclusão. Agora, usando a propriedade das operações em Z, é fácil ver que os resultados em ambos os casos coincidem. Bem, o que ele está te dizendo é que se você esquece aqui os parênteses, por exemplo, e quando você distribuir B vezes DE, vai estar essa mesma coisa aqui. Aí, quando você multiplicar B vezes CF, é a mesma coisa que BC vezes F aqui. Né? Então, essa parcela é esse outro produto, esse produto aqui é esse primeiro. E por fim, F vezes AD é o que você tem aqui, ADF. Então, de fato, essas coisas são iguais. Embaixo é só você esquecer os parênteses e comutar. Nem precisa comutar, é só esquecer os parênteses, né? Já que a multiplicação em Z é associativa. Bem, para demonstrar A2, existência do elemento neutro. Para demonstrar A2, basta tomar essa bolinha que ele colocou como uma fração, com m sendo qualquer inteiro que não seja zero, né? Já que 0 sobre m é igual a 0 sobre m', não importa quem seja o m ou m', tendo em vista que o produto dos extremos, 0 vezes m', e agora esse 0 aqui é o zero dos inteiros, não é esse. Então 0 vezes m' é igual a m vezes 0, onde esses caras são todos inteiros, né? Tanto o 0 quanto o m e o m'. Então, para demonstrar A3, bem, A3 é a existência do oposto. Então, para demonstrar A3, pego um elemento, né, que está em Q, e eu quero tomar o menos alfa como sendo o elemento. Bem, pode ser o menos A sobre B, ou pode ser o A sobre menos B, etc. Bem, mas pega o menos A sobre B. Segue, então, facilmente que alfa mais menos alfa é zero. Bem, segue facilmente por quê? Segue facilmente porque você vai usar a definição, né? Ele está te dizendo que se você for somar A sobre B com menos A sobre B, e aí você vai usar a definição, né? Aí você vai ter B vezes B, ou seja, B ao quadrado aqui, vai fazer A vezes B, mais, pela nossa definição, A, ou melhor, menos A, vai fazer menos A vezes B.
O que acontece é que a gente já verificou que AB é o oposto de menos AB na questão do conjunto dos números inteiros. Então, em cima vai aparecer o número zero inteiro e embaixo vai aparecer B ao quadrado. E isso daqui é o tal número zero pertencendo a Q, né? Esse é o tal número zero pertencendo a Q. Portanto, de fato, existe o elemento neutro também. Bem, como não haverá perigo de confusão, não sei se vai haver ou não, daqui por diante utilizaremos o símbolo bola para indicar tanto o zero de Q como o zero de Z como o zero de Q. Mas cuidado, tá? Lembre-se que não são iguais, tá bom? Quem é fora da álgebra fica com raiva quando a gente diz que não é a mesma coisa. Q não tem Z dentro. Q tem uma cópia do Z dentro, porque Q é formado por frações e inteiros não são frações. Pois bem, definição. Sejam alfa e beta elementos de Q. O produto de alfa por beta será o racional alfa-beta, obtido da seguinte forma. Escrevendo o alfa como sendo essa classe, o beta como sendo essa classe, definimos que o produto alfa-beta vai ser o produto dos inteiros numeradores e o produto dos inteiros denominadores. Primeira observação, é claro que isso daqui continua pertencendo a Q, né? Isso daqui continua pertencendo a Q, porque graças a Deus é B vezes D, como ambos são não nulos e inteiro é domínio de integridade, então isso daqui é diferente de zero, né? Nós vimos que uma das propriedades dos inteiros é que o produto de dois inteiros não nulos dá um resultado não nulo. Bem, novamente, a primeira coisa a fazer seria verificar que a definição acima independe dos representantes. Isso é uma consequência do lema que enunciaremos a seguir, cuja demonstração pode ser feita imitando o lema 4, 2, 5. Ou seja, esse lema anterior nosso aqui, eu não sei se ele está aqui em cima, 4, 2, 5, deixa eu ver, tá. Ou seja, a ideia é imitar a demonstração para você poder chegar à demonstração desse nosso lema aqui. Ah, não há muito o que fazer, né? Bem, lema. Sejam A sobre B a mesma coisa que o A' B' e C sobre D a mesma coisa que o C' D'. Ou seja, nós sabemos que A B' é igual a B' e C D' é igual a D C'. Números racionais. Então, fazer o produto entre AB e CD vai dar a mesma coisa que fazer o produto entre A' B' e C' D'. O representante não importa. É isso que este lema está dizendo. A demonstração é praticamente seguir os mesmos passos da demonstração do lema citado. Pois bem, vamos a mais uma proposição. Assim como na soma, vamos ver as propriedades que o produto tem, né? Vamos ver as propriedades que os produtos têm. Bem, primeiro, o produto é associativo, né? Ou seja, você pode deixar o alfa esperando e multiplicar o beta e o gama primeiro, ou fazer alfa, beta, depois gama. Existe o elemento neutro, que indicaremos por esse tracinho aqui, com esse formato, né, que a gente costuma chamar de número 1. E aí, o número 1 vezes um alfa, onde alfa é uma das classes, né, que pertence a Q, esse produto vai dar o próprio alfa, né? Lembrando que a gente está representando por este tracinho, mas a princípio, este tracinho ele está representando as classes do tipo A sobre A, né? Então, são essas classes, não é o conjunto, não é o número 1 dos inteiros, a princípio, porque em Q, repito, não tem inteiros, em Q tem frações. Bem, existência de inverso. Para cada racional alfa diferente de zero,
existe um único elemento que chamamos inverso de alfa e denotaremos por alfa menos 1, tal que alfa vezes alfa menos 1 é igual a 1. Lembre-se, nesse caso é uma situação correspondente à do oposto, né? Nós tínhamos alfa mais menos alfa e dava como resposta o que a gente chamou de elemento neutro, que era o zero. Agora nós temos uma situação em que eu tenho alfa vezes alfa menos 1 e dá como resposta o elemento neutro, que a gente chama de 1. Então, a operação de adição tem o seu oposto. A operação de multiplicação também tem seu oposto. Então, muitas vezes o pessoal chama o oposto de inverso aditivo e outras vezes chamam o inverso de oposto multiplicativo. Então, são confusões naturais de serem feitas na hora em que você queira brincar com as ideias, né? Porque são equivalentes. Bem, e a multiplicação de racionais também é comutativa, ou seja, eu posso trocar a posição do alfa e do beta na hora de multiplicar. Bem, demonstração. As demonstrações A5, A6 e A8 são deixadas como exercício. Bem, é simples demais, né? Você vai chamar o alfa de AB, de A sobre B, vai chamar o beta de C sobre D, e aí AB vezes CD vai ser aquela definição, né? É imediato. Eu vou escrever só um pouco, mas é de fato imediato, né? AB multiplicar por CD, pela definição isso é AC sobre BD, mas aí, como você está com multiplicação em inteiros, você tem que isso é CA sobre DB, e aí você vai dizer que pela definição isso é CD vezes AB. Então, de fato, dá para comutar AB vezes CD, é a mesma coisa que CD vezes AB. Então, demonstrações realmente simples. A5 e A6. A6, bem, a existência basta você tomar um cara como esse e fazer o produto por qualquer outro, né? Pegar A sobre A e multiplica por C sobre D e mostra que isso vai dar o próprio C sobre D. Consequência da lei do cancelamento no conjunto dos números inteiros. E o A5 é a associatividade. Bem, é conta, né? Você vai fazer as contas, vai ficar associatividade no numerador, associatividade no denominador, e vale porque são todos produtos de inteiros. Então, realmente é muito fácil de verificar. Ele diz, então, que vai provar apenas a A7, ou seja, a existência do inverso, que é o que aparece de novidade aqui, né? Porque você tem um inverso numa multiplicação, que nos inteiros não haviam muitos inversos, né? Os inversos na multiplicação dos inteiros só eram o 1 e o menos 1. Então, ele destaca, então, a propriedade A7. Bem, ele faz o seguinte, pega um elemento alfa, AB, ou seja, uma classe que não seja a classe do elemento neutro da adição. Então, temos que o A não pode ser o zero, né? Porque se o A for o zero, vai estar na classe do elemento neutro da adição. Por isso. Ele perguntou por quê? Por isso. Logo, B sobre A também é um número racional. Claro, né? Os dois são diferentes de zero, então eu posso inverter, colocar o B em cima e o A embaixo. O A é diferente de zero, então isso continua em Q. Mostraremos que o tal do alfa menos 1 é o B sobre A. Como? Bem, só fazer o produto. B sobre A vezes A sobre B é BA sobre AB, e isso é AB sobre AB, que é 1. Tá? Porque, repito, 1 são as classes do tipo A sobre A, ou seja, são as classes onde o numerador e o denominador são iguais. E aqui você tem AB sobre AB. Então, é a classe do 1. Demonstraremos agora a unicidade do inverso de alfa. Bem, o inverso já mostrou que existe. É só você inverter a fração. Agora ele quer mostrar que é único. Então, demonstraremos agora a unicidade do inverso de alfa. Seja alfa' um outro inverso, né? Um elemento de Q, tal que alfa vezes alfa' também é 1. Então temos que alfa' pode ser escrito como alfa' vezes 1, claro.
ele pode ser escrito então como alfa' vezes AB vezes BA, né? Já que a gente já mostrou que AB vezes BA é 1. Tá. Bem, mas aí, se o alfa' é o inverso do AB, então alfa' vezes AB é 1. Então, esse primeiro produto aqui, e eu posso associar, lembre-se disso. Então, eu olho para este produto. Deixa eu ver se tá. Eu olho para este produto aqui, né? Como eu estou dizendo que quando eu multiplico alfa' vezes o alfa, isso vai dar 1, então eu tenho que alfa' vezes o AB aqui vai dar 1. Então eu tenho que, isso daqui vai ser 1 vezes B sobre A, portanto vai dar B sobre A. Então concluí que o meu alfa' não é um outro elemento neutro, né? O meu alfa' é o mesmo elemento neutro que eu já tinha dito antes, é o B sobre A. Alfa' é o próprio B sobre A. Não mudou. Então é único. Bem, como não haverá perigo de confusão, repito, não sei se vai haver ou não, daqui por diante usaremos o símbolo 1 para denotar tanto o elemento neutro de Z como o elemento neutro de Q. Mas vou repetir. O elemento neutro de Z é o de Z é um número inteiro lá, né? E o elemento neutro de Q é uma fração. Então, esse 1 aí está representando todas as frações do tipo A sobre A. Tá bom? Então, dizer que não vai haver confusão é fé, né? Pode ser que alguém confunda. Então, vamos esperar que ninguém confunda. Pois bem, note que as propriedades A5, A6 e A7 são semelhantes às propriedades do produto em Z. Por isso, ele não se preocupou nem sequer de demonstrar. Porém, a propriedade A7 não tem um análogo em Z. Né? Lá na multiplicação de Z, você não garantia a existência de inversos. Os únicos inversos em Z, os únicos inversíveis em Z, os únicos elementos de Z que têm inverso, são justamente apenas o 1 e o menos 1. Isso já foi visto lá em exercício 7 da seção 1.2. Mostraremos a seguir que A7 implica a propriedade cancelativa enunciada em A7 para Z. Então, a existência do nosso elemento neutro para todo elemento não nulo em Q vai garantir que eu posso fazer cancelamento na situação em que eu estiver trabalhando com Q também. Só que a gente já tinha provado que é possível fazer o cancelamento lá na multiplicação em Z, independente da existência do inverso ou não. Né? Então, repito, o cancelamento em Z existe, mesmo os elementos não nulos de Z não tendo inverso obrigatoriamente, apenas o 1 e o menos 1 que tem. Né? São inversos, são inversíveis. Mas já em Q, o fato de que Q tem inverso para todo elemento diferente do elemento neutro da adição, então este fato vai garantir também a propriedade cancelativa. Bem, vale a propriedade cancelativa do produto em Q, isto é, dado uma terna de números racionais, alfa, beta e gama. Pelo menos o alfa sendo diferente de zero, os outros podem até ser zero. Se o alfa vezes o beta for igual ao alfa vezes o gama, então você tem, na verdade, o beta e o gama são iguais. Então, para demonstrar, basta você multiplicar ambos os membros por alfa menos 1. Né? Multiplica por alfa menos 1 à esquerda e você tem, evidentemente, né? Alfa a menos 1, alfa, beta, e você associa dessa maneira. E do lado direito você tem alfa a menos 1, alfa, gama, e novamente você associa dessa maneira. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui para o gama. Novamente você associa dessa maneira aqui. Né? Você multiplica o alfa menos 1 vezes o alfa primeiro e depois você multiplica o gama. Então, como isso é 1 e isso daqui também é 1, beta e gama são iguais. Você multiplicou dos dois lados o alfa menos 1. Ok. Concluímos o estudo das propriedades em Q, considerando a relação entre soma e produto. Então, uma propriedade que mistura soma e produto, justamente a propriedade distributiva em Q. Isto é, para toda a terna de números alfa, beta e gama, tem-se que
existe a distributividade da multiplicação pela adição. Alfa vezes beta mais gama é alfa beta mais alfa gama. É um exercício para o leitor. Vamos ver como está nosso tempo. Tenho 10 minutinhos, né? Então vamos fazer essa continha. Vamos lá. Ele quer mostrar que as coisas são iguais, né? Então sejam alfa igual a A sobre B, beta igual a C sobre D, e gama, sei lá, A, B, C, D. Eu não gosto do E aqui não, porque eu sempre penso que o E é um elemento neutro. É hábito de quem mexe com essas contas o tempo todo. Vou colocar M sobre N, tá? Então, eu quero mostrar, sejam essas coisas. Bem, então, o que vai ser o alfa vezes o beta mais o gama? Vai ser o A sobre B, que multiplica, bem, beta mais o gama vai ser N vezes C, mais D vezes M, e embaixo D vezes M. Opa, é N embaixo. D vezes N. Ok. E aí você faz o produto. O produto vai ser A vezes NC mais DM sobre B vezes DN. E aí, vale as propriedades em Z. Então, você tem que, isso vai ser ANC mais A DM, né? ADM. Administradores ADM. E embaixo, BDN. Então, você faz esse produto primeiro, né? Então, isso acontece, ponto. Aí, por outro lado, aí você vai e faz as contas para alfa beta mais alfa gama, né? O que vai ser isso? Isso vai ser a alfa beta, vai ser, o beta é o CD, né? Então vai ser AC BD, é o alfa beta, mais o alfa gama, então vai ser AM mais BN. Bem, aí agora você faz essa soma. Aí essa soma é M sobre N mesmo que eu usei, né? Só dar uma confirmadazinha. M sobre N, alfa beta mais alfa gama. Tá. Aí você vai fazer essa soma. Aí você vai fazer aqui, vai ficar ACBN mais BDAM, e aqui embaixo vai ficar BDBN.
Bem, isso daqui, se você quiser ignorar os parênteses, e pode, né, porque é tudo mutativo, é ACN mais ADM sobre BDN. E aí, quando você chega nessa circunstância, você tem B aqui e duas Bs aqui. E aí, quando você tem os Bs, você tem ACN e ADM e você tem BDN, né? Então, você tem tudo o que você queria. Você pode chamar essa primeira aqui de 1 e essa segunda aqui de 2. E aí, como são iguais, como 1 e 2 são iguais, temos o resultado. Pois bem, então, por exemplo, esse exercício que ele pediu aqui para o leitor. Bem, aí ele diz, agora estamos em condições de demonstrar que o nosso objetivo inicial, aquele que nos levou à construção de um novo conjunto de números, foi de fato atingido. Ou seja, a gente tem condições de demonstrar agora que toda equação dessa forma, onde alfa e beta são números racionais, ela tem solução em Q. E ainda mais, essa solução é única. E essas são as cenas para os próximos capítulos. Tá bom? Então é isso que a gente vai provar. Vou parar a gravação agora e a gente pode conversar alguma outra coisa.